Queridos, a paz do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, o versículo 9 e 10. Quero falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus, que vai falar para nós assim: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra de Deus vai falar aqui sobre os judeus que rejeitam a justiça de Deus. Mas vamos entender um pouco aqui quando fala sobre esse assunto aqui. A palavra de Deus está falando o seguinte para nós: que a saber, ou seja, você sabe que com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos. Está vendo o que a Bíblia está falando? Ressuscitou dos mortos. Será salvo. Então, é necessário que, por isso que a palavra de Deus mostra que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus disse: se aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. Agora entende que tem duas condicional aqui: será salvo é uma condicional e será condenado é outra condicional. Por quê? O será salvo aqui está falando quando a pessoa ouve, crê, aceita e obedece e permanece até o fim. Ou que ele morra crendo, servindo a Cristo, ou que seja arrebatado. O será condenado está falando aqueles que não creu, mas ele ouviu, mas não creu. Ele ouviu, mas não aceitou. E ele também, por não ter aceitado, ele também não obedeceu. Então, o será salvo ou será condenado está numa condicional que a pessoa ele vai escolher uma das duas. Se eu escolher, então, de ser salvo, para mim ser salvo eu preciso escolher ouvir, crer, aceitar e obedecer. Agora, para quem não crê, ainda que ouve, mas não crê, não aceita e não obedece, então aí o será condenado se cumpre. Se cumpre, o será condenado por não receber, e se cumpre, será salvo os que receber e obedecer. Porque se não obedecer, não será salvo. Entende bem o que a expressão da palavra de Deus, ela deixa bem clara. Depois está falando assim: no teu coração crê. Então, crer aqui, eu já vi pessoas falar o seguinte, que a salvação é muito fácil, que ser salvo é muito fácil, é só crer. Mas espere um pouco aí, não é só crer. Não é só crer. Olha o que a Bíblia está falando mais, ó. Visto que com o coração crer para a justiça e com a tua boca fazer confissão para a salvação. Então não adianta simplesmente só crer. A palavra crer aqui ela é universal. Por que universal? Porque todo mundo praticamente diz que crê em Deus, mas não é verdade isso. Não é verdade. Não é todo mundo que crê. Porque se todo mundo cresce, todo mundo assumisse essa palavra diante de Deus, o mundo era outro. E a razão da destruição do mundo é porque o povo não crê. Os homens não crê. Os homens não obedecem. Os homens não querem Deus. Por isso o mundo sofre e geme.
Então a Bíblia deixa claro, visto que como o coração crer para a justiça. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho que ouvir a palavra, crer na palavra, aceitar a palavra e obedecer a palavra. Então, aí vai entrar o crer, mas com o coração fazendo justiça. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus disse, quem é... Olha, veja bem o que Jesus disse. Jesus disse, ó, quem é sujo, se ele não quer limpar, ele vai continuar sujo. Porque quem está sujo, se ele não quer se limpar, ele vai continuar sujo. Aí Jesus disse também, quem é injusto, se ele não entrar pelo caminho da justiça, ele vai continuar sendo injusto, porque ele não escolheu ser justo. Aí Jesus disse, e quem é justo, pratica justiça ainda, porque se ele é justo, ele vai praticar justiça. E se ele é santo, seja santificado ainda. Entendeu? Se o homem é sujo e ele não quer se limpar, ele vai continuar se sujando. Se o homem ele pratica injustiça e ele não se vir para a justiça, ele vai continuar sendo injusto, porque ele é injusto. Agora, se ele vem para Jesus e ele pratica a justiça, então ele vai passar a ser justo. O que é o justo? Justificado por Jesus. E aí Jesus disse, e se ele é santo, seja santificado ainda. Significa que se o homem, ele tem algo com Deus, que ele gosta da santidade, como Deus é santo, então ele é santo, ele vai praticar santidade. Isso significa que é santo, seja santificado ainda, certo? Então é o que a Bíblia está falando. Então aqui, quando a Bíblia está falando a respeito que, visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, aquilo que eu estou tentando explicar, tem que ouvir, tem que crer, tem que aceitar e tem que obedecer. Só faz justiça quem é justo. Quem é injusto não faz justiça, faz injustiça. Deu para entender? Que quem é justo, ele faz justiça, porque ele é justo. E quem é injusto pratica injustiça, porque ele é injusto. E quem não é santo pratica a iniquidade, porque ele não é santificado. Quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, a pessoa que é santo, ele quer mais santidade, que significa que ele quer mais de Deus, servir mais a Deus. Ele quer chegar mais perto de Deus, ele quer ter mais amor por Deus, ele ama mais a Deus, então ele está se santificando, porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Entende o que a Bíblia diz? Então é isso. Então a Bíblia deixa claro, quando alguém diz que ser salvo é mais fácil que tudo, e que simplesmente crer, não é literalmente assim. O crer faz parte, mas não é simplesmente crer que está salvo. Não, você tem que crer, mas você tem que aceitar, você tem que obedecer. Senão, só crer não resolve. Porque muita gente diz que crê, mas não tem nada com Deus. Você já leu da Bíblia que a Bíblia diz que até os demônios crê que estremece? Porém, eles não têm perdão, porque eles rebeliaram contra Deus e eles se tornaram agora anjos caídos, que antes era anjo e caíram e se tornaram em demônio, e eles crê tanto que a Bíblia diz que estremece. Porém, eles não serão perdoados porque rebeliaram contra o Criador. Então, entende, você crer faz parte, mas o crer, simplesmente crer, não significa que a pessoa está salva. A pessoa ser salva, ele precisa ouvir a palavra, crer na palavra, aceitar a palavra e viver a palavra. Então aí ele tem a garantia, porque ele está dentro do padrão das Escrituras. Fora disso, só crer não vai resolver o problema. Se alguém está falando para você que somente crê que você está salvo, não acredita nisso. Tem que entrar pelos processos, crer, aceitar e obedecer. Certo? Então é o que a Bíblia mostra para nós, que se nós cremos em fazer justiça e com a nossa boca nós confessar, então nós seremos salvos. Mas para isso acontecer, é necessário que nós fazemos justiça, é necessário que nós confessamos com a nossa boca, para que seremos salvos
mas tem que obedecer a palavra. É necessário que a palavra esteja na nossa vida. Se não tiver em nossa vida a palavra, então só crer não vai resolver o problema de ninguém. Tá bom? A palavra de hoje é essa. Meu abraço e até o próximo vídeo.